abra, por favor, lá em Levíticos, capítulo 23. Nós vamos fazer a nossa leitura a partir do versículo 26, tá bom? Diz assim o texto sagrado: Jeová falou mais a Moisés, mas o dia 10 desse 7º mês é o dia da expiação. Vocês devem realizar um santo congresso, devem afligir a si mesmo e apresentar a Jeová uma oferta feita por fogo. Não devem fazer nenhum tipo de trabalho nesse dia específico, porque é um dia de expiação, para se fazer expiação por vocês, perante Jeová, seu Deus. Todo aquele que não afligir a si mesmo neste dia será eliminado do seu povo. E destruirei dentre o seu povo qualquer pessoa que fizer algum tipo de trabalho neste dia. Não faça nenhum tipo de trabalho. Esse é um decreto permanente para todas as suas gerações, onde quer que vocês morarem. É um sábado completo de descanso para vocês, e vocês afligirão a si mesmo. No dia 9 do mês, ao anoitecer, vocês devem guardar o seu sábado de um anoitecer ao outro anoitecer. Então veja, meus irmãos, o texto sagrado, ele vai nos dizer que é um dia sagrado, é um sábado, é um dia sagrado ao Senhor, é um dia separado, é um dia dedicado ao Senhor. Então, no versículo 32 vai dizer: ao dia 9, ao anoitecer, vocês devem guardar o seu sábado de um anoitecer ao outro anoitecer. Então, no pôr do sol da segunda-feira, como nós dissemos, até o pôr do sol da terça-feira. Eu estou dizendo porque nós estamos no ano de 2023, então já é na próxima semana, o Yom Kippur. Então ele vai começar no pôr do sol da segunda-feira e vai até o pôr do sol da terça-feira, ok? Vimos também no texto sagrado que é um sábado, ou seja, é um dia sagrado. É um dia onde, por ser um sábado, um dia sagrado, o Eterno orienta aqui a não trabalhar, ou seja, não realizar as atividades do nosso cotidiano. É como um feriado. Devemos parar e dedicar este dia ao Senhor. E o texto sagrado vai dizer que é um dia onde o povo deveria o quê? Cadê aqui? 26. 27, dia de expiação, vocês devem realizar um santo congresso. É uma assembleia, É um dia de assembleia, é um dia de reunião do povo de Deus. Devem afligir a si mesmo e apresentar a Jeová uma oferta feita no fogo. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma tradução deste afligir. Eu acho que eu botei aqui no meu rascunho. Aqui. Afligir, meu irmão. A palavra no hebraico foi traduzida como afligir. Mas essa palavra em hebraico, ela também significa humilhar-se. Humilhar-se. E humilhar significa o quê? Conhecer a nossa necessidade diante de Deus. Examinar a si mesmo. Examinar a si mesmo não significa jejum. É pregado aí que Yom Kippur é o dia do jejum. A palavra em hebraico não significa jejum. Significa afligir-se. E afligir-se significa humilhar-se. E humilhar-se na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, humilhar-se diante de Deus significa reconhecer
as nossas necessidades diante de Deus. As nossas necessidades, irmãos, eu não estou dizendo aqui necessidades físicas, materiais, mas eu digo as nossas necessidades espirituais, porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. A nossa natureza é uma natureza tendenciosa a se afastar da presença de Deus. Então, o que o Senhor está dizendo para o seu povo, aqui em Levíticos 23, neste dia vocês devem parar e se humilhar diante da presença, diante da minha presença. Vocês devem buscar a minha face. Não está escrito aqui jejum. É humilhar-se diante de Deus, é reconhecer que somos dependentes dele, é reconhecer que a nossa vida está na mão dele, é reconhecer que somos guiados pelo seu Santo Espírito. É isso que significa a palavra aqui Deixa eu ver aqui que me faltou a palavra aqui para eu não falar errado. Afligir. Ok? Então vamos lá. A história de Yom Kippur. Eu acredito que muitos dos irmãos que estão em Techuvá conhecem uma história que é contada aí, pelos religiosos. Mas o que a Bíblia fala sobre Yom Kippur? Nós lemos aqui em Levíticos 23, do 26 ao 32. Então vamos lá. Ao pôr do sol, no final do dia 9 do 7º mês... eu preciso falar isso também, meus irmãos. Os meses bíblicos, apenas o primeiro mês recebeu um nome dado pelo Eterno. Apenas o primeiro mês. Abib ou Aviv. É o primeiro mês. Foi dado pelo Eterno. Os demais meses, nós seguimos a sequência. Segundo mês, terceiro mês, quarto mês. É assim que a Bíblia fala. É assim que a Bíblia nos mostra. Por isso que o texto sagrado diz: no dia 9 do 7º mês. Esses nomes dos meses bíblicos, dos meses sagrados, dos meses que a Bíblia nos apresenta, quando você vê o mês tal, que tem um nome ali, é um nome pagão, é um nome babilônico. O único nome dado a um mês bíblico é o primeiro mês, o mês em que o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito. Ele pediu para marcar: este é o primeiro mês. É aqui que começa a contagem, é a partir daqui. É aqui que é feita a mudança do ano. É a partir daqui. O que estão ensinando aí é mentira, é invenção, é enxerto. E nós vamos falar sobre isso também. Então, ao pôr do sol, no final do dia 9 do 7º mês, até o pôr do sol do dia 10 do 7º mês, é um Shabat anual. Nós falamos já sobre isso, É um dia sagrado. Nós da Congregação Assembleia Talmidim também estamos restaurando o calendário bíblico. Estamos observando o calendário bíblico. O calendário que a Bíblia nos ensina, que também foi mudado pelos homens, foi mudado pelos religiosos. A contagem também não é a contagem real. Então nós, da Assembleia Talmidim e algumas outras congregações em Techuvá, estão também observando esta mudança no calendário e voltando-se para os originais, voltando para aquilo que a Bíblia Sagrada nos orienta. Então, ao pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10 do 7º mês é um Shabat. Então é um dia sagrado, é um dia separado.
chamado Yom Kippur, dia do perdão, dia das expiações. Por que, irmãos, dia das expiações? Porque a Bíblia Sagrada vai nos contar que havia nesse dia vários sacrifícios. Vários sacrifícios eram feitos aqui pelo sumo sacerdote. Bom? Vários sacrifícios eram feitos pelo sumo sacerdote. Nenhum outro sacerdote comum poderia realizar esse sacrifício. Então, era um dia que o sumo sacerdote, era um dia muito desgastante para o sumo sacerdote, pois ele era responsável por diversos sacrifícios ali. O sumo sacerdote deveria fazer expiação por sua vida e pela sua casa, né? E pela sua família. Vamos lá, Levíticos 16, versículo 6. Levíticos, capítulo 16, versículo 6. Então, Arão terá de apresentar o novilho da oferta pelos seus próprios pecados e fará expiação por si mesmo e por sua casa. No caso aqui, Arão, o sumo sacerdote, né? Então, era um trabalho que exigia muito, né? Se exigia muito do sumo sacerdote. Então, primeiro ele tinha que fazer a expiação pela sua casa e a expiação pela sua vida e pelos da sua casa. Vamos seguir aqui o roteirinho aqui. Era o único dia no ano em que o sumo sacerdote poderia adentrar ao Santíssimo Lugar, onde ficava guardada a Arca da Aliança. Vamos dar uma olhadinha? Levíticos 16, versículo 2. Jeová disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que ele não pode entrar a qualquer hora no lugar santo, atrás da cortina, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei numa nuvem por cima da tampa. Então, o sumo sacerdote, neste dia, no dia do Yom Kippur, no dia das expiações, era o dia em que ele deveria fazer expiação por ele e pela sua casa, e era o dia em que ele entraria no lugar onde estava ali guardado a Arca da Aliança. Ok? Então ele não podia entrar neste lugar a esmo. Ah, me deu vontade, vou lá. Não podia. Somente neste dia ele poderia entrar neste lugar para fazer a expiação pelo tabernáculo e pelos povos, né? Pelo povo de Israel. Nós vamos ver isso. Levítico 16, versículo 12 ao 13. Levítico 16, versículo 12 ao 13. Pegará então o incensário, o sumo sacerdote pegará então o incensário, cheio de brasas tiradas do altar, que está perante Jeová, e 2 punhados de incenso perfumado em pó, e os levará para trás da cortina. Ele porá o incenso sobre as brasas perante Jeová, e a nuvem do incenso envolverá a tampa da arca do testemunho, para que ele não morra. Nós vimos lá no versículo 2 que o Senhor está dizendo que o Senhor iria aparecer atrás da nuvem. E como que seria feita? Como que essa nuvem apareceria ali? Através do incensário. O sumo sacerdote pegaria o incensário, colocaria ele, né? Antes de entrar, ele colocaria o incensário ali, a fumaça tomaria conta do lugar, e só após a fumaça tomar conta daquele ambiente, tomar conta daquele espaço, é que o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar aonde estava guardada a Arca da Aliança, né? E como nós vimos aqui no texto, era a forma em que o Senhor
instruiu para que o sumo sacerdote não olhasse diretamente, né, para a arca, para a tampa da arca ou para a própria arca, e ali ele fosse fulminado, né? Ali ele morresse. Lembramos, né, do que aconteceu com os filhos de Arão, né? Eles foram apresentar o fogo estranho ao Senhor e foram fulminados, não é mesmo? Então vamos lá, vamos seguir aqui. 40 dias antes do Yom Kippur, o sumo sacerdote se preparava para entrar em harmonia, para entrar na presença do Senhor. Então o sumo sacerdote tinha toda uma preparação, né? Ele se preparava. Não podia fazer este sacrifício, né? Essa expiação, esse trabalho sagrado de qualquer maneira. O sumo sacerdote tinha que colocar roupas especiais, né? Existia uma roupa especial para que ele pudesse adentrar ali e fazer este trabalho, tá bom? No capítulo 16 é bem explicativo. Depois, se você puder dar uma olhadinha, dar uma lida, nós não teremos tempo para ler tudo, né? Então eu estou aqui demonstrando, né, mostrando para os irmãos alguns versículos, mas o capítulo 16 é bem explicativo. Segundo as histórias, né, nós não vemos isso aqui na Sagrada Escritura, é tradição, é história. Não podemos afirmar se é verdade ou uma lenda, mas o que chegou até nós, uma corda era amarrada ao redor da cintura do sumo sacerdote e era uma corda bem comprida para que o sumo sacerdote entrasse no Santíssimo e se ali ele fosse fulminado, né? Se fosse encontrado algo ilícito na vida dele, ele era fulminado. Então, como as pessoas entrariam ali, né? Não poderiam entrar ali para resgatar o sumo sacerdote, só na próxima festa, só no próximo Yom Kippur. Então diz a história que era amarrado uma corda na cintura do sumo sacerdote e se caso ele fosse fulminado, essa corda era puxada, então se retiraria o corpo daquele ambiente, né, daquele local, que não se poderia entrar a esmo, né? Existia um procedimento e era nesta data de Yom Kippur, como nós vimos. Então, meus irmãos, fica aqui para registro, né? Para conhecimento, não é mesmo? Então vamos lá. Nesse dia havia alguns sacrifícios, como nós falamos, né? Mas nós vamos nos atentar aqui a um sacrifício que era feito em especial nesta data e que nos fala muito para os nossos dias de hoje, né? Deixa eu só me encontrar aqui. Bom, cadê? Aqui, vamos lá. Eram separados 2 bodes neste dia, né? Eram separados 2 bodes. Um bode era da expiação e o outro bode para Azazel. O da expiação era sacrificado e o seu sangue, o sumo sacerdote, adentrava ao Santíssimo e aspergia do lado da arca da aliança. Aquele sangue era espalhado no lado da arca para que a nação fosse perdoada. Lembra? Ele fazia primeiro a expiação pela vida dele e pela sua casa. Depois ele, ao adentrar ao local santíssimo, né, ele teria que entrar com o incensário, deixar aquele ambiente ser tomado pela fumaça do incensário. Então ele entrava com o sangue de um animal e ali ele aspergia o sangue daquele animal em volta da arca
para que a nação de Israel tivesse os seus pecados perdoados. Ok? Aquele sangue era espalhado do lado da arca para que a nação fosse perdoada. O outro bode que ficava com o sumo sacerdote com as suas duas mãos colocava as mãos sobre a cabeça desse animal e simbolicamente passava o pecado da nação sobre aquele bode. Esse bode era levado para o deserto. Shabbat Shalom, irmã Maria, seja bem-vinda. Então vamos lá. Levíticos, capítulo 16, versículo 7. Vamos ler o que está aqui. Nós vamos ler, agora vamos saltar por alguns versículos no capítulo 16 de Levíticos, tá bom? Então o primeiro versículo que nós vamos ler neste momento é o versículo 7, que diz assim: ele pegará então os 2 bodes e os fará ficar perante Jeová. Então os 2 bodes ficavam diante do Senhor, à entrada da tenda da reunião. Então os 2 bodes eram levados à entrada da tenda do encontro, né? A entrada da tenda da reunião, tabernáculo. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para Jeová e outra sorte para Azazel. Como era feito isso? Era uma espécie de uma caixa. Eles pegavam ali um pergaminho, né? E ali eles escreviam. Então, o primeiro papel, né? O primeiro pedacinho ali que ele retirava. Irmã Vera, seja bem-vinda. Shalom, Shabbat Shalom. Esse primeiro pedacinho era escrito para Jeová. Então, colocava sobre aquele primeiro animal, né? O primeiro pedacinho para o primeiro animal. E o segundo, Azazel. Então, colocava ali sobre aquele animal. Aquele que tinha ali o nome, né, para Jeová, ele era abatido, ele era morto, havia um sacrifício daquele animal. Aquele animal era sacrificado. Versículo 8. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para Jeová e outra sorte para Azazel. Versículo 9. Arão apresentará o bode que for designado por sorte para Jeová e fará dele uma oferta pelo pecado. Versículo 10. Mas o bode designado por sorte para Azazel deve ser trazido vivo perante Jeová, para se fazer expiação sobre ele, a fim de que possa ser enviado ao deserto para Azazel. Então, o animal que estava escrito, né, separado para Jeová, ele ali era abatido, o seu sangue era levado até o Santíssimo Lugar e ali ele era aspergido para o perdão dos pecados da nação, né? O outro animal também estava ali diante da presença de Jeová, mas este não era abatido. O sacerdote colocava as suas 2 mãos sobre a cabeça daquele animal e de forma simbólica lançava sobre aquele animal os pecados da nação, os pecados do povo, né? Então vamos continuar a leitura aqui. Versículo 20. Quando tiver acabado de fazer a expiação pelo lugar santo, pela tenda da reunião e pelo altar, ele apresentará o bode vivo. Então, daquele animal que foi sacrificado, o sangue era aspergido ali sobre alguns utensílios da tenda, né? Purificando também aquele ambiente, né? Purificando a tenda, porque os pecados, né, do povo era confessado ali, as expiações eram feitas ali. Então, neste dia de Yom Kippur, era o dia da purificação daquele lugar. Era aspergido o sangue dos animais, né, como nós vimos aqui, sobre alguns utensílios da tenda. Então, quando tiver acabado de fazer a expiação pelo lugar santo, pela tenda da reunião e pelo altar, ele apresentará o bode vivo. Versículo 21.
Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará sobre ele todos os erros dos israelitas, todas as transgressões e todos os pecados dele. Ele porá sobre a cabeça do bode e enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. O bode levará sobre si todos os erros dele a uma região desabitada. Ele enviará o bode ao deserto. Então, o primeiro animal era sacrificado, o sangue era aspergido ali na tenda, no tabernáculo, e o outro animal vivo recebia sobre sua cabeça, era confessado sobre a cabeça daquele animal e lançado sobre aquele animal todos os pecados da nação. E o animal, ele era levado para o deserto. Ok? Alguns irmãos, né, acreditam que Azazel poderia significar um nome de alguma divindade, né? Mas na realidade, irmãos, Azazel significa deserto. Azazel significa deserto. O animal era levado para o deserto. É isso que a Bíblia está nos mostrando aqui, nos afirmando aqui. Alguns acreditam que lá no deserto, esse animal, ele era sacrificado, era lançado sobre um penhasco. Bom, não foi isso que eu vi aqui nos textos sagrados. Diz que o animal era levado para um lugar desértico, tá? Um local não habitado. Eu acredito, estou conjecturando aqui, que esse animal, ele era lançado ali. Por quê? Os pecados da nação estavam sobre aquele animal. Então ele era lançado naquele lugar, para longe do arraial, fora do arraial. Ok? A gente precisa guardar isso, porque os textos sagrados vão nos dar um entendimento deste sacrifício. Todas as convocações que estão escritas em Levíticos 23 apontam para o Mashiach, apontam para Jesus. Yom Kippur também aponta para Yeshua, também aponta para Jesus. É uma pena que as igrejas cristãs não observam essas festividades, pois todas elas apontam para Jesus. E nós vamos ver isso. Então, meus irmãos, nós já vimos aqui, né, um dos sacrifícios principais, podemos dizer assim, que era feito nesse dia. Haviam outros sacrifícios que eram realizados, tá? Mas aqui eu separei este aqui como especial para que a gente pudesse analisar, né? E é o sacrifício que a Bíblia também nos relata aqui com alguns detalhes, né? Então era um dia exaustivo, como eu falei, para os sacerdotes, para o sumo sacerdote em especial. Ele tinha que fazer um trabalho que exigia muito, né? Exigia muito. Então era um trabalho bem cansativo para o sumo sacerdote. Sacrifício, meus irmãos, né? Sacrifício de expiação. O que significa isso? Um sacrifício de perdão de pecados. Jesus veio, Yeshua, conhecido como Jesus, veio cumprindo várias profecias, entre elas a profecia da expiação. Jesus cumpriu todas as profecias, inclusive a profecia da expiação. Jesus veio expiar os nossos pecados. Ele veio afligir a sua alma para que possamos herdar a salvação. O texto lá de Levítico diz que o povo deveria afligir a sua alma e que animais eram sacrificados para o perdão dos pecados.
Jesus veio e cumpriu esta profecia da expiação. E Ele próprio afligiu a sua alma. Ele se humilhou diante do Senhor, não só por Ele, mas por mim e por você. Ele não precisava fazer isso, porque não havia em Jesus pecado algum. Mas por causa do amor de Deus por mim e por você, Ele se fez pecador, Ele se afligiu, Ele se humilhou para pagar uma dívida que eu e você não tínhamos condições de pagar. Então veja, Isaías, capítulo 53. Eu vou fazer a leitura aqui de alguns versos. Eu quero agradecer a você que está chegando. Por favor, nos dê o prestígio da sua audiência, fique conosco. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1, diz assim: quem depositou fé no que falamos? E a quem foi revelado o braço de Jeová? Ele surgirá como um ramo novo perante ele, como uma raiz numa terra árida. Ele não tem figura imponente e nem esplendor, e aos nossos olhos a sua aparência não é atraente. Ele foi desprezado e evitado pelos homens. Era um homem que sofreria a dor e que estava familiarizado com a doença. Era como se o seu rosto estivesse escondido de nós. Ele foi desprezado e não o levamos em conta. Na verdade, Ele mesmo carregou as nossas doenças. Ele levou sobre si as nossas dores. Mas nós o considerávamos afligido, golpeado por Deus e atribulado. No entanto, Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado pelos nossos erros. Ele sofreu punição para que tivéssemos paz, e por causa das suas feridas fomos curados. Todos nós andávamos como ovelhas perdidas, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, e Jeová fez com que os erros de todos nós recaíssem sobre ele. Quem foi que fez, meus irmãos? Jeová. Ele foi oprimido e deixou-se atribular, mas não abriu a boca. Foi levado como um cordeiro ao abate, como uma ovelha que fica em silêncio diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por causa de um julgamento injusto, ele foi levado embora. Quem se preocupará com os detalhes da sua geração? Pois ele foi cortado da terra dos vivos. Por causa da transgressão do meu povo, ele sofreu o golpe. Ele recebeu uma sepultura entre os maus. Ao morrer, foi enterrado entre os ricos, apesar de não ter feito nada de errado e não ter havido falsidade na sua boca. Mas foi da vontade de Jeová, repito, mas foi da vontade de Jeová esmagá-lo. Ele o deixou adoecer. Se tu apresentares a vida dele como oferta pela culpa, ele verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e por meio dele será realizado o que agrada a Jeová. Por causa da sua angústia, ele ficará satisfeito com o que verá. Por meio do seu conhecimento, o justo, o meu servo, trará uma posição justa a muitos. Ele levará os erros dele. Por isso, lhe darei uma porção entre os muitos, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Ele carregou o pecado de muito, e intercedeu
pelos transgressores. Jesus cumpriu esta profecia. Ele se fez expiação. Ele se fez maldito por mim. Eu não tinha condições de pagar esta culpa, né? Pagar por esta culpa, pela culpa das minhas transgressões, pela culpa do pecado do homem, eu não tinha como pagar. E Jeová, por nos amar, enviou o seu Filho e deu ele como sacrifício. O seu sangue foi derramado para que eu e você pudéssemos ter a nossa conta paga. Ele afligiu a sua própria alma. Ele se humilhou, ele se deixou, irmãos, ser feito de escárnio. Jesus se deixou ser feito de escárnio, se afligiu. Como nós lemos aqui em Isaías 53. Nós vimos no texto, irmãos, a descrição do sacrifício de Yeshua. O sacrifício de Jesus engloba duas festas: Pessa e Yom Kippur. Yeshua não morreu no Yom Kippur. O sacrifício de Yeshua não foi no dia de Yom Kippur. Mas esta morte, este sacrifício de Yeshua se cumpriu em Yom Kippur. Esta expiação feita por Yeshua, repito, se cumpre em Yom Kippur. Jesus já cumpriu este mandamento. Mas por que, irmãos? Por que nós, homens, queremos pagar por uma redenção que já foi paga? Por que queremos? Por que o homem tem este desejo de sacrifícios, se o maior sacrifício já foi feito? Jesus já pagou este preço. Esta dívida já está paga. Por que nós estamos indo ao Pai para pedir ao Pai, Senhor, deixa-nos pagar este preço? Se o próprio Pai já enxergou, irmão, já teve misericórdia de nós. Por que nós, homens, não aceitamos o sacrifício de Jesus? Por que essas religiões chamadas messiânicas, por que essas religiões que se dizem crer em Jesus, crer que Jesus é o Messias, querem pagar um preço que Jesus já pagou? Por que estão olhando para tradições de homens que não creem em Jesus? Porque é isso que está sendo ensinado em Yom Kippur. Tradições de homens que não creem em Jesus, não creem no sacrifício de Jesus, que negam Jesus, e a Bíblia é muito clara ao dizer que aquele que nega o Filho nega o Pai. Por quê, irmãos? É um chamado a um despertamento. O sacrifício já foi pago por Jesus, a dívida já foi paga por Jesus. Não há nada que possamos fazer a não ser uma vida de fidelidade. É isso que o Pai espera de nós. Já foi pago a conta. A dívida já está paga. O que o Pai quer de nós? Fidelidade. Por favor, meus irmãos, abram suas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Pois foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês.
O preço já foi pago, agora nós precisamos glorificar a Deus, porque esta dívida nós não poderíamos pagar, irmãos. Era um preço muito alto. O sangue dos animais não poderia pagar este preço. Apenas um homem justo, sem pecado, se entregando naquele calvário, se entregando naquele madeiro, poderia nos pagar esta dívida. E ele se permitiu, Jesus se permitiu fazer isso. Glorifiquem a Deus, porque o preço já foi pago. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Veja o que diz as Sagradas Escrituras. Pois vocês sabem que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que foram libertados do seu modo de vida fútil, transmitido a vocês pelos seus antepassados, mas foi com sangue precioso, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o de Cristo. É verdade que ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado no fim dos tempos por causa de vocês, por meio dele. Meio de quem? De Jesus. Por meio dele, vocês creem em Deus, aquele que o levantou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Aonde está a nossa esperança? A nossa esperança tem que estar em Deus, que nos ama, que entregou o seu Filho. E essa dívida não foi paga, como Pedro está dizendo aqui, né? A carta de Pedro está dizendo aqui, não foi com ouro e com prata, mas foi com o sangue daquele que não tinha pecado. O preço já foi pago. Agora é glorificar a Deus, como diz Paulo aos Coríntios. É glorificar a Deus. Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12. Hebreus 9, 11 e 12. No entanto, quando Cristo veio como sumo sacerdote das coisas boas que já aconteceram, ele entrou na tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos humanas, isto é, não desta criação. Ele entrou no lugar santo, não com sangue de bodes e de novilhos, mas com o seu próprio sangue, de uma vez para sempre. Repito, de uma vez para sempre. E obteve para nós um livramento eterno. O sacrifício aponta para Jesus. O sacrifício que o sumo sacerdote Arão recebeu como instrução para fazer aponta para Jesus. E Jesus, o sumo sacerdote, entrou no lugar santíssimo, não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. E pagou, fez expiação pelos nossos pecados, nos limpou desta dívida, nos limpou desta mancha, e hoje está vivo e levou sobre ele todas as nossas culpas. Ele carregou, ele levou as nossas culpas. Está sobre ele. Agora é glorificar a Deus, meu irmão, é glorificar a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 11. Pois os corpos daqueles animais cujo sangue é levado para dentro do lugar santo pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Portanto, Jesus também sofreu fora do portão da cidade, para santificar o povo
com o seu próprio sangue. Assim, vamos ao encontro dele, fora do acampamento, levando a desonra que ele levou. Glória a Deus, aleluia! Jesus também cumpriu esta profecia. Ele foi crucificado fora do acampamento, fora dos muros de Jerusalém. Ele já cumpriu esta profecia. Ele pagou o preço, ele levou os nossos pecados. Jesus já cumpriu, irmão, esta festa, já cumpriu esta profecia. Esta festa para nós tem um outro significado: glorificar a Deus pelo sacrifício de Jesus, glorificar a Deus pelo seu amor incondicional, glorificar e louvar a Deus pela sua soberania e pelos seus cuidados e por ser um Pai tão zeloso comigo e com você. Mas, irmãos, muitas vezes nós queremos prestar atenção nos ensinamentos humanos. Este Yom Kippur que está sendo ensinado aí não é um Yom Kippur bíblico. Não é um Yom Kippur que a Bíblia nos ensina, o que nós acabamos de ver aqui agora. É um Yom Kippur criado por mãos humanas, por mente humana. E como eu disse, homens que não creem no sacrifício de Jesus. Anticristo. Eles são anti-Jesus, são anti-Cristo, são anti-Machia. E nós precisamos estar alertas, irmãos, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que esses ensinamentos desses anticristos, desses anti-Machia, eles são envolventes. E a Bíblia vai dizer que enganariam até os escolhidos. Você é um escolhido do Senhor. Volte-se para a palavra de Deus, faça techuvá, meu irmão, minha irmã. Saia do erro, saia da Babilônia, para que os pecados da Babilônia não recaiam sobre a minha cabeça e sobre a tua. Este Yom Kippur que está sendo ensinado aí é um Yom Kippur anti-Machia. É um Yom Kippur criado por sacerdotes farisaicos, por rabinos farisaicos. E há quem diga que são messiânicos, irmãos, estão olhando para isso. Se cumpre na nossa vida, nos nossos tempos, o que Jesus falou. Jesus veio em nome do Pai, mas os homens não ouvem, mas outros estão vindo com as suas próprias ideias, com suas próprias tradições, e o povo está ouvindo, e o povo está seguindo. É uma pena, irmãos. Nós estamos aqui falando da verdade bíblica e eu tenho aqui poucos nos assistindo. E aí, irmão, se você buscar agora uma live religiosa falando sobre Yom Kippur, você vai ver lá mais de 100 pessoas ouvindo, porque preferem as tradições do que a palavra de Deus. Por isso que naquele grande dia teremos grandes surpresas, meu irmão. Trocam a palavra, trocam o texto sagrado por Talmud, por gematria, por sei lá o que eu não presto atenção nisso. É grave, meus irmãos. É grave. Este Yom Kippur que está sendo ensinado aí não é um Yom Kippur bíblico. Rabinos criaram, irmãos, um mandamento e acrescentaram este mandamento, seduziram o povo. A prostituta seduzindo, a prostituta de Apocalipse, seduzindo o povo, fazendo líderes caírem, fazendo homens e mulheres caírem. Sai desta Babilônia, meu irmão, sai deste engodo, sai desta mentira. Os fariseus criaram, irmão, um mandamento, o mandamento do jejum. E eles usam a palavra. É a serpente do paraíso.
É a serpente do paraíso enganando a mulher, enganando a igreja do Senhor, enganando o povo de Deus. Usam a palavra de Deus. Eles criaram este jejum baseado no que aconteceu lá com Esther, baseado com o que aconteceu lá em Daniel, no momento de aflição, no momento, né, de angústia. O que esses personagens fizeram? Foram jejuar. E é por isso que eles inventaram este mandamento. No dia de Yom Kippur, meu irmão, você tem que ficar 26 horas de jejum. E tantos outros mandamentos, né, que esses rabinos, que esses anti-Machia criaram. E infelizmente o povo está seguindo. E aí quando você segue os anti-Machia, meu irmão, você está negando a palavra. É grave isso. É chocante isso. Eles criaram um mandamento. Os fariseus acrescentaram esse mandamento, pois não acreditavam no sacrifício do Machia. Veja o que está escrito. Eu acredito que você, que é um estudioso da palavra de Deus, você já leu esse texto, mas eu vou repeti-lo aqui, meu irmão. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Não acrescentem nada às palavras que eu lhe ordeno, e não tirem nada delas. Guardem os mandamentos de Jeová, seu Deus, que lhes ordeno. Aonde que está escrito lá em Levíticos 23 que deve fazer jejum? Está dizendo afligir a alma, humilhar-se. É este o significado da palavra no original. Não quer dizer jejum coisa nenhuma. O jejum foi implantado, enxertado. E Deuteronômio capítulo 4, versículo 2 diz para nós não fazermos isso. O que você prefere, meu irmão? Ficar com a palavra ou ficar com o enxerto? Se o Filho está conosco, não precisamos fazer jejum. Ele disse que estará conosco até o final dos tempos. Glória a Deus, irmã Vera. Exatamente isso. O Filho está conosco. Ele disse, vocês não ficarão órfãos. Eu estarei com vocês todos os dias. Ele está conosco. O Espírito que atuava em Jesus, o Espírito do Deus bendito, está em nós. Vejam que os rabinos anti-Machia, os anticristo, que já estão aí, vejam as leis que eles criaram. 26 horas de jejum, não pode comer e não pode beber. Passar o dia todo na sinagoga, rezando, lendo um livro mais grosso do que essa Bíblia aqui. Eles proíbem o povo de usar sapato de couro, usar cinto. Proíbem o povo de tomar banho, de usar loções, de usar creme. Agora você imagina aqui no Rio de Janeiro, meu irmão. Final do inverno, início da primavera, nós estamos chegando aqui a 40 graus. Você imagina não poder tomar um banho? Lavar ou tomar banho, né? Não pode lavar nada, não pode tomar banho. E nem manter as relações conjugais. Misericórdia, meus irmãos. Jeremias capítulo 16, versículo 19, diz assim: ó Jeová, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia da aflição. Quem é o nosso refúgio no dia da aflição? Jeová. A ti virão as nações, desde os confins da terra, e elas dirão: nossos antepassados herdaram pura falsidade, herdaram mentiras. Este Yom Kippur que está sendo ensinado e pregado aí, que muitos estão seguindo, é mentiroso, é falso, não é bíblico. Nós da Assembleia Talmidim e alguns outros irmãos faróis, como a irmã Vera, a irmã Maria e outras congregações, nós não cremos neste Yom Kippur.
Nós não observamos este Yom Kippur. Nós observamos o que está escrito na palavra de Deus. Este Yom Kippur rabanita do judaísmo é uma invenção, não é bíblica. Somos obrigados a jejuar no dia de Yom Kippur? Não somos obrigados a jejuar. Eu repito, não somos obrigados. O que os rabanitas, os que o anti-Mashiach estão ensinando é que você é obrigado a jejuar, obrigado a ficar sem tomar banho, sem escovar o dente, sem pentear o cabelo, sem lavar as coisas que precisam ser lavadas dentro da sua casa. Você é obrigado a não ter relações com o seu cônjuge. São várias obrigações que eles impuseram, eles enxertaram, tradições que transformaram em leis. Nós não cremos nisso. Agora, se você neste dia você quer jejuar, meu irmão, não é uma obrigação, é uma opção. Você quer se aproximar mais de Deus, você quer ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, você quer jejuar, não há problema, não há pecado nisso. Agora, não é lei, não é instrução divina, não é instrução de Jeová, é instrução rabínica de anti-Mashiach. Exatamente, Yeshua já cumpriu. Ele já se humilhou, ele já se afligiu, ele já carregou o meu pecado e o teu pecado. Nós devemos glorificar a Deus neste dia, louvar a Deus. Tem que ser um dia de festa, um dia de glorificação, um dia de unidade, de comunhão com os teus irmãos. Você que pode estar numa congregação, vá unir com os teus irmãos, vá louvar a Deus em unidade, vá orar junto com Ele, vai glorificar a Deus junto com Ele, porque este dia é um dia especial, irmãos. É um dia especial porque, como a irmã Vera está dizendo aqui no comentário, Jesus já cumpriu este mandamento. Neste dia que é um Shabat, aqueles que estão em aliança devem agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus. Através do sacrifício de Jesus, nossas transgressões já foram pagas. Temos que fazer isso constantemente. Glorificar a Deus devem ser uma constante na nossa vida, mas este dia é um dia memorial, especial. Devemos nos humilhar diante de Deus e glorificar a Ele pelo sacrifício de Jesus. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 7, versículo 24 e 25. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. A nossa mente quer servir a Deus, quer obedecer às instruções de Deus, mas a nossa carne ela é tendenciosa a se afastar da presença de Deus. O pecado nos atrai, é uma luta, mas a quem nós alimentarmos mais, este sairá vencedor. Se alimentarmos o espiritual, seremos homens e mulheres espirituais. Agora, se alimentarmos o nosso lado carnal, seremos homens e mulheres carnais. Se você examinar-se, humilhar-se, reconhecer suas necessidades e o sacrifício de Jesus, sua vida realmente será transformada. Não seguimos, meus irmãos, os enganos que têm sido ensinados por aí. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Não nos cansamos de repetir. Apocalipse 18, 4. Ouvi outra voz vinda do céu a dizer: saia dela, meu povo, se não quiserem ser cúmplices dos pecados dela e se não quiserem receber parte das suas pragas. Sair do meio de quem, meu irmão? Do meio da Babilônia. Seguiremos a Torá
de forma escritural e não seguiremos as tradições humanas. Veja o que Jesus está dizendo em Mateus, capítulo 15, versículo 13. Mateus, capítulo 15, versículo 13. Ele respondeu: toda planta que o meu Pai Celestial não tiver plantado será arrancada. Toda planta que meu Pai não tiver tiver plantado será arrancada. Meu irmão, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Sigamos as instruções do Senhor e não aquilo que os homens estão ensinando. Não sigamos tradições rabínicas, tradições do judaísmo. Sigamos a palavra de Deus.